Olá! Chegamos à parte 6 do nosso assunto, Profeta Moda Antiga. Concluímos o vídeo anterior, porém lançamos nele uma pergunta. Como os homens contemporâneos aos profetas Isaías, Jeremias, Malaquias, por exemplo, poderiam crer que certas profecias se cumpririam em longínquas gerações posteriores e os homens contemporâneos à época, ao período em que profecias dos homens de Deus se cumpriam. Como eles poderiam associar os acontecimentos com as palavras de profetas que viveram centenas de anos ou mais antes deles? E as profecias que ainda estão por se cumprir? A primeira e simplória resposta que temos sempre envolve a fé. Sim, está certo. O problema é que todo aquele que se declara religioso defende a sua fé. A fé pode não ter os mesmos princípios e conceitos e o religioso pode não ter o mesmo livro-guia. Mas todo religioso alega ter fé. Até o não religioso pode ter fé de que um acontecimento não é nada associado às Sagradas Escrituras. E agora? Então, vamos admitir a fé, a nossa fé, porém, com mais um ingrediente aqui, a razão, a nossa racionalidade. Cremos em certos fatos históricos, foram cumprimento de profecia, e cremos até em profecia que ainda não tenha se cumprido. Tem razão de ser na estratégia de Deus para que as Escrituras Sagradas chegassem à nossa mão como as temos hoje. Esse é o nosso tema de agora, a estratégia de Deus que nos convence a crer nas Escrituras, nas profecias e no profeta Moda Antiga. Elaboramos em alguns tópicos essa estratégia. Vamos começar. Há moradias, porém, tão exclusivistas e voltados para o ritualismo da lei, nem por isso. Sinais e prodígios acompanhavam o profeta. Profeta não era rótulo, profeta não era profeta porque predizia o futuro. É óbvio que alguém vai estranhar essa declaração. Porém, Saul andou profetizando no meio do povo de Deus e não foi qualificado como profeta. Ou seja, a verbalização profética e futurista não consagra o homem como profeta. Precisava mais do que isso. Milagres, sinais e prodígios acompanhavam o profeta. Os magos do Egito tiveram fé no poder que vinha sobre eles e disputaram prodígios com Moisés. Porém, o cajado do seu irmão Arão, pela palavra de Moisés, se transformou em serpente e devorou as serpentes, fruto de prodígios dos magos. Elias fez cair fogo do céu. Os profetas do deus Baal, com toda a fé, nada conseguiram. Isso ia sendo escrito, percebido e passado às gerações mais novas. Cumprimento de profecia contemporâneo ao profeta. O profeta que profetizasse para tempos pós sua existência, precisamente era profeta para os seus dias. Entre Jeremias e Ananias houve uma disputa ferrenha. O texto parece mostrar que Jeremias até saiu meio cabisbaixo. Porém, Deus o manda voltar e diz que o falso profeta não passaria com vida para o outro ano, ainda nos tempos de Jeremias. A profecia anunciada publicamente se cumpriu e Ananias morreu naquele mesmo ano. O resultado foi que Daniel pôde ler o livro seguro e confiadamente do profeta Jeremias. Outro detalhe aqui é que falso profeta não deixava sua marca nas escrituras sagradas que temos hoje. Deus não permitia. O profeta vivia entre o seu povo. O profeta era profeta em Israel, seja de norte, capital Samaria, a sul, capital Jerusalém. Nós costumamos chamar Amós de profeta nortista, por exemplo. Ele era de Tecoa, ao sul, mas foi profetizar no norte. Bem antes ainda, um exemplo bem evidente era o de Moisés. Ele caminhou profetizando, realizando sinais e prodígios por 40 anos no meio do povo israelita. Moisés era posto à prova por sua própria gente, mas no fim
Os seus sinais faziam os rebeldes do povo calar. Já pensou? O sujeito via lá do sul, passar pelo sudeste, profetizar, ir para o nordeste e não aparecer mais por aqui? Fácil profetizar assim, não? Mas perigoso para quem fica. O profeta profetizava para outras nações, outros povos, a respeito de outros povos, mais especificamente para outras pessoas, pessoas que poderiam crer no Deus de Israel. Era essa a ideia. Deus é Senhor de toda a terra. A terra está cheia da sua glória. Daí que ele estava disposto a alcançar outras nações. Mas a nação mediadora era Israel. O profeta, o mediador, era de Israel. Era sempre profeta de Israel. Raabe era de Jericó e foi alcançada pela graça de Deus. Já vimos em outra ocasião Naamã, o Ciro e a mulher de Sarepta de Sidom. Esses estrangeiros foram alcançados pela graça de Deus. O profeta não deveria sair de sua pátria, de Israel, a não ser amando de Deus. Jonas foi a Nínive, terra da Síria, para anunciar o Deus de Israel por lá. A mensagem de Jonas em Nínive se resume assim: olha, o Deus de Israel quer que vocês se arrependam e fiquem sabendo que há Deus em Israel. O mal que vocês intentam fazer ao meu povo vai voltar sobre vocês. Não é que toda a Nínive daquele tempo se curvou diante do Deus de Israel? Jonas não gostou muito não, mas o fato que Jonas não estava entendendo na hora é que, tendo ele se arrependido, Israel viveu em paz por mais tempo. Deus amava Israel, Deus ama Israel. Orai pela paz em Jerusalém. O profeta não deveria profetizar fora de seus arredores. Eu me pergunto o que é que Eliseu foi se meter em ir a Damasco. Deus mandou Jonas ir a Nínive, mas não há registros que Deus tenha mandado Eliseu ir a Damasco. O rei dessa terra era um simpatizante de Eliseu, por conta da cura de Naamã, servo desse rei. E a ida desse homem de Deus àquela terra fê-lo ter uma profecia que desencadeou na atitude de um homem mau chamado Hazael, que além de usurpar o trono daquele rei, posteriormente invadiu com crueldade maior a Israel. Esse é um assunto até para outro vídeo. Essa era a vida do verdadeiro profeta, levar a mensagem segundo o propósito e segundo sempre o modelo que o Senhor Deus lhe estabelecera. Não tinha como ser diferente. O profeta não mudava o segmento dos propósitos de Deus. Inclusive, Moisés, ao ser incumbido de construir o tabernáculo, foi-lhe dito por Deus, segundo o modelo que eu lhe dei no monte. Davi foi feliz em dizer que a palavra do Senhor é pura como a prata lançada em fornalha 7 vezes. O espírito de profecia, o zelo do Senhor em cuidar do tempo sobre o tempo, foi para que tivéssemos à mão toda a segurança que as Escrituras nos puderam dar. Enfim, essa é a defesa da nossa fé e razão da confiança que temos nas Escrituras Sagradas. A nossa fé não está baseada em achismos, em emoções despojadas de inteligência e ignorando o culto racional. Os cristãos primitivos examinavam as Escrituras para ver se eram assim como os apóstolos vinham ministrando. O Senhor Jesus, ele mesmo disse: examinai as Escrituras. E ainda, vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Faça assim, tenha fé, examine com fé e a certeza do cumprimento das Escrituras seja o seu temor, mas que seja também a sua maior esperança. Até o próximo vídeo.